O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, muito boa noite a todos e todas. Obrigado, Ica, pela deferência. Um prazer estar aqui. Já estive aqui nessa casa, já tive a oportunidade de estar aqui conversando com vocês num outro tema. Então é sempre uma satisfação renovada poder estar aqui e conversar com vocês sobre um tema que hoje se torna cada vez mais sensível, porque é uma mudança que vai acontecer, né? Já está acontecendo, na verdade, né? No mercado imobiliário e também com as questões tributárias, com as questões de cadastro, esse controle todo. E vocês, né, como corretores de imóveis, vão ser protagonistas dessa mudança. Vocês serão muito importantes nesse processo que agora se inicia de novos cadastros de imóveis, um novo registro que será feito, e nós vamos conversar sobre isso hoje, né, claro, e isso vai trazer o que se espera, né, vai trazer uma facilidade muito grande na forma de conduzir, na forma de consultar, na forma de realização de negócios na área imobiliária. Só que até que esse momento chegue, até que chegue o momento em que as coisas estejam todas no lugar, vamos dizer assim, vai ter um processo de preparação, né? Então, vocês vão estar, vamos dizer assim, vocês estão em cima da história. A história vai acontecer muito aqui pela mão de vocês. Então, vocês vão ter que entender e participar disso de forma que esse momento, que é sempre um momento, toda mudança, ela sempre decorre, ela traz uma certa insegurança, traz um certo nível de dificuldades, de turbulência, mas isso tudo vai passar e depois nós vamos ter um momento melhor, mais tranquilo, pelo menos é o que se espera. Muito bem, então nós vamos falar sobre o CIB. O CIB agora é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Todos os imóveis rurais e urbanos vão agora passar a ter esse cadastro. Esse cadastro ele vai trazer informações que vão facilitar o entendimento, o conhecimento das condições de todos os imóveis. Esse cadastro ele vai acontecer dentro de um sistema que se chama Sinter. E dentro desse sistema é que vocês vão depois acessar e conhecer de todos os imóveis. Bom, esse cadastro ele vai ser feito dentro da Secretaria Especial da Receita Federal. Então, quem está, vamos dizer assim, responsável por esse cadastro é a Receita Federal. Muito bem. Então, o CIB, que é um código, vai ter um código único de identificação nacional para todos os bens imóveis. O objetivo do CIB é o quê? Unificar informações de imóveis urbanos e rurais. Muito bem. Para facilitar o quê? A gestão de dados, a fiscalização tributária e a integração de informações entre os diferentes órgãos públicos, os serviços notariais e de registro. Hoje, quando os senhores estão dando assessoria para a realização de um negócio, da compra de um imóvel, vocês precisam de tirar uma certidão no registro de imóveis, precisam tirar uma certidão na prefeitura, precisa tirar a certidão dos distribuidores, não é verdade? Então, existe toda aquela documentação. E agora, a ideia é que essas informações todas estejam no mesmo lugar. Então, ali todas essas informações vão estar no mesmo lugar, e aí o Sinter, esse sistema já está operando, só que hoje os imóveis estão passando por esse processo de cadastramento.
Quando os imóveis estiverem todos cadastrados, vão receber um número. A partir desse cadastro, recebe um número. E, a partir desse número, você vai fazer a consulta e vai ter todas as informações. Então, vai ser uma situação bastante interessante, que vai facilitar muito a vida de todos, né? Inclusive a vida do Estado, a vida do governo, porque agora ele vai conhecer com muito mais detalhes a situação dos imóveis e poder tributar, né? Poder colocar os impostos de uma forma mais segura, porque existe aí muita situação que ainda não tem aquela precisão que o governo precisa, às vezes, para impor alguma cobrança. Então, como eu já disse, o SINTER, né, é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Esse sistema, gente, já está operando. Ele só não vai funcionar quando você fazer a pesquisa. Por quê? Porque o imóvel não está cadastrado. Mas esse cadastramento já está acontecendo. Não é que vai ser, não. Já está acontecendo. Só que esse cadastro hoje acontece de que forma? Quando se faz alguma operação, alguma transação imobiliária. Ou toda vez que o cara vendeu um imóvel, né? Vendeu, comprou, trocou, ou se foi por sucessão, né? Também, em caso de sucessão. E nessas situações todas as vezes que acontecer isso, esse cadastro vai se operar. Quem vai fazer esse cadastramento são os registros notariais. Eles vão fazer os registros. E aí, a partir desses registros, nós vamos ter atualização. Não sei se vocês fizeram um negócio aqui bem recentemente, acredito que sim. Vocês podem ver que as exigências hoje são maiores para registro dos imóveis. Não são maiores? Então, por quê? Porque justamente está acontecendo esse cadastramento. Eu não sei se aqui vocês trabalham com imóveis da zona rural, vocês trabalham com imóveis rurais. Esses, então, está mais complicado ainda, porque agora tem que ter georreferenciamento de tudo, não é isso? Então, por conta de que agora eles estão conhecendo e estão aprofundando mais essas informações. Então, o SINTER, né, e o CIB, que é o cadastro, ele vai regular o compartilhamento de dados relativos aos bens imóveis. Então, é isso que nós vamos fazer. Bom, então o SINTER, que é esse sistema que vocês vão acessar, mais ou menos, sabe como a gente acessa para ver a vida da empresa? Não tem? Não tem o cadastro que se busca ali para conhecer CNPJ, não é? Vai ser a mesma coisa, só que agora vai ser com relação ao imóvel. Então, o SINTER é um sistema de gestão pública que visa integrar dados cadastrais, geoespaciais, fiscais e jurídicos relativos aos bens imóveis e aos assim considerados para efeitos legais, né? Vocês sabem que aeronaves e navios são considerados bens imóveis. Né? Vocês sabiam disso? Sabia? Não? Avião e navio de grande porte são considerados imóveis. Sim. É considerado. Então, quer dizer, não é, na verdade, né? Fisicamente não é, mas juridicamente é. Muito bom. Então, são essas questões. Essa parte aqui, quando a gente fala, né, dos dados geoespaciais, essa questão está principalmente ligada aos imóveis rurais. Porque agora, né, como eu falei, não sei qual é a experiência que vocês têm, né, nessa parte rural, todas as vezes que hoje se fizer a transferência de um imóvel rural, seja ele por venda, por compra, por troca, por sucessão, é preciso fazer o georreferenciamento do imóvel. E aí o georreferenciamento é um trabalho que existem já profissionais, engenheiros que fazem esse trabalho. Eles fazem uma marca nas divisas, colocam um bloco de metal, determinando exatamente quais são as divisas, e depois se faz uma foto de satélite. E aí o imóvel fica
perfeitamente identificado. Se vocês têm experiência um pouquinho com isso, pelo menos, vocês sabem que quando se fala de imóvel rural, começa no córrego tal, depois vai até uma pedra, não sei aonde, depois... Não é isso? Agora não vai ser mais assim. Agora vai ter esse levantamento que já, como eu falei, isso que eu estou falando para vocês, gente, não é o que vai acontecer, não. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Não é que vai acontecer, não. Isso já está acontecendo. Então, essa maneira de fazer... Olha, para vocês terem uma ideia, teve um imóvel que a gente trabalhou lá em Minas, no sul de Minas aqui, 200 quilômetros daqui, e tinha uma área que era considerada de 17 alqueires, tinha 19. A outra tinha 11, quando fez o georreferenciamento, apontou 12 e não sei quanto. Então, quer dizer, tudo isso era prejuízo para o governo, concorda? Tudo isso era perda para eles. E agora, isso tudo vai agora ficar determinado, né? Então... e mesmo as anotações, né, quando a gente fala aqui das questões jurídicas, também se refere às anotações que vocês conhecem, né? Penhora, que pode haver, não é? Hipoteca, situações que podem ficar ali averbadas ao imóvel, que agora também ficarão averbadas nesse cadastro. Tá? Muito bem, então o CIB, né, que é o Código Único de Identificação de Bens Imóveis. Então o CIB é um código gerado automaticamente a partir de dados cadastrais, a partir de cadastros já existentes. Portanto, o importante é garantir que as informações que irão gerar esse código sejam corretas e atualizadas. Uma questão que vai movimentar muito o trabalho de vocês é a questão da avaliação dos imóveis. Porque hoje nós temos uma avaliação baseada no valor venal, basicamente, né? Mas agora o valor que vai interessar para o governo, ele não quer mais saber de valor venal. Ele quer saber do valor de mercado. É ali que vai pegar. E aí, quem determina muito o valor de mercado são vocês, né? Vocês é que avaliam quanto vale o metro quadrado em determinada área, quanto vale em determinada área e por aí vai. Então, isso vai vir, né, como uma demanda importante a ser considerada por vocês. O que nós temos chamado muita atenção é o sentido de que se você cadastrar errado, ou se você der a informação incorreta, isso vai gerar um cadastro errado também. E como vocês sabem disso também por conta de imposto de renda, por exemplo, o governo hoje cruza muitas informações. E aí, nesse cruzamento de informações, se for apurado o erro, isso pode implicar em multas. Então, daí a importância de vocês passarem os dados, né, de forma correta, e mais do que isso, né, incentivar, estimular as pessoas a fazerem dessa forma. Bom, isso aqui é uma... Sabe que brasileiro é bom para colocar apelido nas coisas, né? A gente é muito bom, só para entender rápido. Então, na verdade, o CIB é como se fosse o CPF do imóvel. Hoje, com esse negócio de CPF, quem quiser sabe até que remédio a gente toma, não é verdade? Se você vai na farmácia, você dá o seu CPF. Então, hoje o cara sabe tudo, né? E tem, hoje, não sei se vocês têm muitas cidades, que quando você vai estacionar o carro em determinados lugares, normalmente no centro das cidades, você tem que baixar um aplicativo. Não é? Você tem que baixar o aplicativo para poder estacionar o carro. Quando você estaciona o carro, o aplicativo, você vai dizer, eu vou dizer por causa de Atibaia, você lá fala exatamente onde você está. Não é você está no centro da cidade. Não, você está na vaga tal. Lá é tudo numerado. Então, quer dizer, se você for num determinado lugar, então se sabe exatamente onde você está. Aí você vai e cruza essa informação com o seu cartão de crédito, você só vai saber tudo, concorda? Então, nós estamos realmente num mundo, não é?
que nós vamos assim, gente, vai virar, nós já estamos vivendo de certa forma aquela questão do Big Brother lá, nós estamos bem perto disso, bem perto mesmo, né? Então, na ideia do CIB, nós vamos o quê? Regularizar os imóveis mediante a realização como se fosse de um inventário, né? Eu coloquei entre aspas, que não é um inventário, mas é como se fosse, no qual a gente vai prestar todas as informações. Então, vamos lá, ó. Matrícula do imóvel e o IPTU se for urbano. Se for rural, existe o CAR. Vocês sabem disso, não? Já sabiam? Hoje, todos os imóveis urbanos, se não tem CAR, como eu falei, quando fizer alguma transferência, alguma mudança, vai ter, porque agora precisa ter esse registro também. Antigamente não tinha nada disso. Tem o CAFIR também, que é o Cadastro de Imóveis Rurais. Existe o Sistema Nacional de Cadastro, que é o INCRA. Então, quer dizer, tudo isso agora pegou, não tem mais. E aí vão apurar o quê? As áreas, os limites, a titularidade. E aqui uma outra pega importante, gente. O uso do solo. Para que nós estamos utilizando aquela área? Que tipo, se é na área rural, o que está sendo explorado ali? É um pasto? É café? É milho? É eucalipto? O que está sendo usado a área? E o que for o imóvel urbano, se você mora, se você aluga, se mora o seu filho, se é um comodato, enfim, qual é a utilização do imóvel? Então, quer dizer, isso também é uma informação que a gente nunca prestou. Concorda? Agora você vai dizer para qual é a utilidade, qual é o fim que você tem no uso do imóvel. Né? Muito bem. Essa parte de cadastro, então, é o que vai acontecer no que se refere, vamos dizer assim, às informações que o Estado precisa. E isso tem uma consequência, que é uma consequência também de natureza tributária. Então, vamos ver um pouquinho como vai ficar isso. Vocês sabem que, em breve, a partir do ano que vem, nós teremos 2 novos impostos, que é o IBS e o CBS. Na verdade, esses 2 impostos, eles não serão novos impostos, eles vão substituir. O IBS vai substituir o imposto sobre bens e serviços, que é o ICMS e o ISS. Então, esses 2 impostos, que é o ICMS, ele tem competência estadual, e o ISS, que tem competência municipal, vai ser substituído pelo IBS. E o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, ele vai fazer e vai desaparecer o PIS, COFINS e outras contribuições que tinham. E aí tem natureza federal, competência federal, melhor dizendo. Então, a competência do IBS, então eles vão vir para substituir. Isso não vai acontecer de hoje para amanhã, mas já existe o projeto de que os recolhimentos vão começar a acontecer, para o governo começar a cadastrar e a organizar essa cobrança, de forma que em breve nós estaremos aí resolvidos completamente com isso. E como vai os impostos incidentes nas transações imobiliárias? Que impostos são esses que incidem, né? Muito bem. No caso, não há uma alteração na venda de um imóvel de uma pessoa física se isso acontecer de forma ocasional. O que é uma forma ocasional? É uma venda a cada 3 anos. A pessoa vendeu um imóvel ou comprou um imóvel a cada 3 anos, não vai mudar nada. Então, os impostos são os mesmos, que vocês sabem qual é. Né? Existe o imposto de renda, que é o imposto sobre o ganho de capital. Vocês sabem como funciona. Né? Todo mundo sabe como funciona? Né? Esse imposto, ele recai se você vender um imóvel, né, e não adquirir outro, e aí existe aquela conta que vai ser feita entre o valor de aquisição e o valor de venda, essa diferença.
incide o imposto. Se você compra outro imóvel no mesmo ano, no mesmo exercício não, dentro de 6 meses. Se você, 6 meses. 180 dias, também conhecido como 6 meses. Se você compra dentro deste período, não há imposto. Não é? Agora, se você não comprar, aí vai ter, né? Vai pagar independentemente de comprar ou não outro. Esse imposto sobre ganho de capital, dá uma pesquisadinha para nós. Esse imposto sobre ganho de capital, ele tem alguns requisitos para ser cobrado, né? Um deles é essa questão dos 180 dias. Essa questão de você ter outros imóveis, eu, para ser sincero, eu nunca vi isso. Mas ela vai pesquisar aqui, nós vamos saber já. E o outro imposto que tem, que vocês conhecem bem, é o ITBI, né? Que é o ITBI, que é um imposto de transmissão de bens imóveis intervivos. Intervivos. Porque quando a transmissão é causa mortes, é outro imposto, que é o ITCMD, que o ITCMD tem competência estadual e o ITBI tem competência municipal. Tá? Então, mas esse daqui, então, isso daqui não vai mudar. Isso continua igual, tá? Isso não vai mudar. O que vai mudar? Bom, se na transação imobiliária houver, se a alteração será somente para pessoa jurídica de empresa que explora a atividade de compra e venda de imóveis. Né? Não é que é porque é pessoa jurídica, não. Tem que ser uma pessoa jurídica que tem como atividade, né, o comércio na área imobiliária. Se você tem esse comércio, então vai haver a incidência do imposto. Eu vou já falar para vocês como essa incidência vai acontecer. Agora, se você não é uma pessoa jurídica, mas como pessoa física, você fizer uma transação, eu já tinha falado isso, olha, mais de 3 vendas em um ano, vai ter também. Tá? Mesmo que você seja uma pessoa física, que não tenha uma empresa regular, que não explore essa atividade de forma regular, ainda assim, se você tiver 3 vendas em um ano, né, mas uma pessoa que vende 3 imóveis em um ano, eu acho que tem isso mais ou menos como uma atividade empresarial, né? Não é uma pessoa assim que né, está adquirindo um imóvel para uso próprio ou mesmo para investimento. Bom, a base de cálculo vai ser feita mais ou menos da mesma forma que se faz o cálculo do ganho de capital. É mais ou menos a mesma coisa, que é o valor de aquisição menos o valor de venda. Né? Ou melhor, o valor de venda menos o valor de aquisição. Então, o valor de ajuste é o valor de aquisição do imóvel. Então, o imposto não vai incidir sobre o valor total da venda, somente pelo valor que foi adicionado ao bem. Tá? Bom, então, esse imposto vai ser, a base de cálculo, então, é o valor de venda menos o valor da aquisição. Né? Aí, só para dar um exemplo, então eu fiz, olha, R$500 mil, o valor da venda, o valor da aquisição, 400 mil, a base de cálculo, então, vai ser R$100 mil, né? E aí, sobre os R$100 mil, vai se aplicar essa alíquota de 13,25%. Tá? Essa vai ser a alíquota. Essa alíquota, ela pode sofrer alguma alteração ainda, porque ainda não se fechou a questão do valor do IVA. O IVA pode ser 26,5%, por enquanto esse é o plano. 26,5%, mas pode ser que ele mude. Então pode ser que... Mas assim, eu acho que se houver alguma mudança vai ser pouquinha coisa. Então, mas a regra, então, neste momento, seria isso. Então, 13,25, né, sobre 100 mil, 13.250 seria o valor do imposto.
Tá? Mas, como eu falei, ó, ele está incidindo para a pessoa jurídica que tem isso como atividade, ou para alguém que vende um imóvel, vende mais de 3 imóveis em um ano. Eu tinha até falado errado, eu tinha falado um imóvel a cada 3 anos, eu tinha invertido aqui. É 3 imóveis dentro de um mesmo ano. Tá? Conseguiu ver? Só um minutinho. Falei, tem umas regras, isso que eu falei. Acho que são 3 regras, eu acho. Condição. A venda do imóvel residencial resulta... Investimento parcial. Não tem essa regra. Bom, pelo menos assim, era o que eu conhecia. O que está vendo aqui, ó, olha só. Então, assim, ó, a condição para o pagamento do imposto sobre ganho de capital, que a gente viu lá atrás. Né, qual é o nome do senhor? Luiz. Então, que o senhor Luiz trouxe para a gente pensar aqui. Então, ó, se for prazo de 180 dias, a limitação do benefício só pode ser usado a cada 5 anos. Será que não foi enquadrado por causa disso? Reinvestimento parcial. Se o valor da venda for utilizado e o imposto incidirá sobre parcela de ganho do capital não reinvestida, né? Quer dizer que foi menos. É isso, a regra é essa. Isenção para pequeno valor, isenção para imóveis antigos. Eu nunca tinha ouvido falar isso, como eu falei, até... eu não sei, só se for alguma coisa muito recente, porque a regra foi essa daí. Bom, muito bem. Então, depois viu, Ica, eu deixo com você esse material, mas pode tirar foto. Ah, já tirou? Muito bem. Bom, então o imposto ele vai incidir sobre a diferença entre o valor da venda e o valor da aquisição. O objetivo é incentivar a formalização das operações e tributar o ganho na transação, não o valor total do imóvel, né? Além disso, pode ser o seguinte, se for um imóvel novo, residencial novo, tem um abatimento de R$100 mil. Em qualquer imóvel que não tenha sido transacionado anteriormente, tem um redutor de R$100 mil antes da aplicação da alíquota. Oi? Assim, olha, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, né? Eu dou aula de direito tributário. Assim, não existe em nenhum país do mundo a ausência de cobrança de impostos. Todos os países do mundo cobram impostos. Não, mas olha só, mas vou te falar, não, mas olha, você sabe o que acontece? Não, pronto. Olha, eu vou se vocês permitem, eu vou contar uma historinha para vocês. Olha só, alguns países, os países de IDH mais alto no mundo, né, que seria a Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca. Os impostos lá são muito mais caros do que os nossos aqui. E são os países... Só que o que acontece... Exato. Só que o que acontece? O nosso imposto, a gente acaba sendo assim. Você paga um imposto para ter segurança. Mas se você quiser ter segurança mesmo, faz um seguro. Porque se você não quiser fazer um seguro, você vai ter problemas. Bom... Não é? Então, o imposto, por exemplo, a gente paga imposto para ter um sistema de saúde. Mas se você quiser ter um sistema de saúde mesmo, faz um plano de saúde. Porque senão você não vai ter. Não é? Não, dentro desse estudo que eu falei para vocês, que a gente fala, então, na verdade, proporcionalmente, o nosso imposto acaba sendo um dos mais caros do mundo, pelo que o Estado entrega. Né? Pelo que o Estado entrega, que nesses países você tem lá um sistema de segurança, né, quase perfeito, você não precisa se preocupar com nada, você tem um transporte maravilhoso, né, a habitação não tem favela, tal. Nossa... Já era absurdo.
E assim, e isso acaba sendo uma cultura, né? As pessoas... a gente precisava ter um outro entendimento sobre as coisas, né? E aí a gente acaba perdendo nisso. Mas onde eu quero, apesar de ter feito essas análises aí, olha só, nós temos assim, não existe proposta de imposto, proposta tributária que vise inviabilizar os negócios. O governo, por óbvio, ele quer arrecadar o máximo possível, mas ele não quer que o negócio não aconteça, porque se o negócio não acontecer, ele não vai arrecadar nada. Então, não adianta ele colocar uma carga tributária que inviabilize a realização de negócios. O que acontece ele vai, como eu falei, ele aperta o máximo que ele pode. Mas não existe tributação. Isso que vocês estão vendo aqui, essa tributação vai mudar muita coisa. Vai mudar muito. Por quê? Porque esses impostos, o IBS e o CBS, ele não vai incidir na produção. Ele vai incidir somente no consumo. Isso vai alterar muita coisa. Por quê? Quem consome é quem tem dinheiro. Agora, qualquer pessoa, paga o imposto na fase de produção, e aí todo mundo está sendo cobrado. Agora, quando ele for cobrado somente para quem compra, para quem consome, aí você vai criar uma situação um pouquinho melhor, socialmente falando. Então, vai haver uma divisão melhor, né? Eu não sei, olha, como eu falei, eu não tenho, assim, eu não me sinto em condições de fazer uma avaliação desse tipo, entendeu? Eu acho que quando nós partimos, porque, olha só, gente, nós precisamos de uma coisa, nós que eu digo, de uma maneira geral, o olhar que nós precisamos ter para as coisas, acima de tudo, tem que ser um olhar ético. Nós temos que ter um olhar ético, né? Olhar ético é você considerar sempre o que acontece para o outro como se fosse acontecer para você. Porque senão, bom, eu sou muito legal, mas eu furo a fila, eu sou muito legal, mas eu passo farol vermelho, eu sou muito legal, mas se eu puder levar alguma vantagem, eu quero levar. Bom, então você não é muito legal, cara. Você não é muito legal. Você está dizendo que você é, mas você não é. Então, eu acho que quando nós temos vamos dizer assim, uma certeza de informações cadastrais, temos uma certeza de valores corretos dentro do mercado, eu não vejo no que isso vai prejudicar alguém. Isso pode estar favorecendo alguém, esse campo meio nebuloso. Pode estar favorecendo alguém, mas quando estiver tudo correto, vai ficar todo mundo igual, ora. Todo mundo igual. Se eu der aqui um sapato igual para todo mundo, está todo mundo igual. Não é? Agora, para você é um sapato mais legal, né? Para você é um chinelo. Você vai descalço. Eu falo, bom, aí cadê entendeu? Então eu acho que é difícil avaliar. Eu acho que todo momento de mudança é um momento que requer um pouco mais da gente. Nós estamos em cima desse momento histórico, vamos ter que atravessar. Não tem o que fazer. Nós vamos ter que atravessar esse momento histórico. Agora, exatamente como vai ser depois, não sei. Mas eu acho que quando nós agimos, quando o nosso propósito é um propósito ético, a chance de errar diminui muito. Diminui muito. Então, veja só. Pensa assim, quer ver? Veja a ideia. A ideia havia tributação nas cadeias de produção. Então, para produzir isso, tinha imposto. Bom, para produzir isso, tinha imposto. Para comercializar isso, tinha imposto. Quer dizer, isso tudo vai fazendo com que o produto fique mais caro, porque essa cadeia vai implicar no aumento do valor final do produto. Agora, se nós tirarmos tudo isso da frente, o imposto vai ficar agora só no consumo, só na riqueza. Então, ele vai tirar essas fases aqui, implicando isso, teoricamente, numa
numa condição diferente de tributação. Veja, o Brasil está fazendo isso como ele está inovando? Não. Isso já acontece, gente, no mundo inteiro. A questão do IVA, que é essa questão do valor agregado aos bens, isso aí é o que se faz no mundo todo. O Brasil está simplesmente entrando no que já se faz. Isso não é uma inovação. Isso aí é uma adaptação ao que já acontece. Entendeu? Não é que... Então, se na Noruega, como eu falei, se você já tem, né, uma qualidade de vida... Só para contar uma história, na Noruega eu não estive, mas na Dinamarca eu estive, em Copenhague. Estive em Copenhague, acabei conhecendo um taxista, ele era até peruano, e aí sempre eu fiquei com o contato dele e ele me levava para os lugares. Aí um dia eu cheguei e falei assim para ele, um dia que eu estava lá, eu falei assim, é o seguinte, cara, hoje eu quero ir no lugar mais feio de Copenhague. Eu quero ir no lugar que tem a favela, a miséria, é lá que eu quero ir. Ele falou, cara, não tem. Ele falou, não tem. Ele falou, ó, aqui é tudo aqui, ó, desse jeito que você está vendo aqui. Onde a gente for, vai ser desse jeito aqui. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa chegar nesse nível, a gente precisa chegar nesse ponto, entendeu? Porque, então... Não, mas veja só, olha só, gente, eu quero que vocês pensem o seguinte, ó, nós estamos dentro de um processo histórico. Nós estamos dentro de um processo histórico e cabe a nós fazer a nossa parte. Agora, nós vamos resolver tudo? Não. Mas Gandhi falava o seguinte, faça primeiro o necessário, depois faça segundo o possível. Então, mas... vamos começar agora. Pois não. Vamos lá, tá certo, vamos lá. Olha só, vai haver também o imposto sobre os aluguéis. Muito bem, mas como que ele vai acontecer? Né? Ele vai acontecer para a pessoa física que exercer uma atividade com habitualidade, ou seja, que faça isso sempre, não é? Com um volume que nós vamos ver qual é. Então, quer dizer, não é qualquer alocação, mas uma... Muito bem, primeira condição, que a alocação seja 240 mil por ano, ou seja, mais de 20 mil reais por mês. Se tiver mais do que 240 mil, mas não é só isso, não. Tem que alugar mais de 3 imóveis. E não é ou, é e. Então, 240 mil e mais de 3 imóveis. Tá? Se for um único imóvel, mesmo que seja mais de 240 mil, não tem imposto. Tá? E se forem mais de 3 imóveis, mas se não render 240 mil, também não tem imposto. Né? Pois é. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou seguir a orientação da ICA aqui, aí vocês podem, assim, fazer alguma anotação, guardar, e a gente volta a falar, não tem problema nenhum. Tá bom, então, então o que eu quero que vocês guardem aqui, né, é que as condições para o pagamento do imposto vai ser 240 mil e mais de 3 imóveis. Essa é a condição. Dentro desse, cumpriu com esses requisitos, vai dever o imposto. A base do imposto tributável também vai ter um redutor. Né? Então, mesmo todos os aluguéis, antes de se chegar ao cálculo, vai ter um redutor de R$600. Então, você tem a base de cálculo, vai reduzir R$600 por imóvel. Tá? Vai reduzir R$600 e aí o que der vai ser tributado. A alíquota que vai ser aplicada, ela é uma alíquota com uma redução de 70% dos 26,5%. Então, vai ser uma alíquota de mais ou menos 7%, parece. É isso, 7,95% é a alíquota que vai ser cobrada
em razão dos aluguéis, tá? Muito bem. Então, esse é o cenário, tá? Então, o que eu quero que vocês considerem. Todas as vezes que um imóvel passar por uma alteração, esse imóvel vai passar por um novo... vai ter esse cadastro vai trazer essas informações de forma precisa, para que se possa ter o acesso pelo Sinter, que vai ser um acesso fácil, mas também vai ter esse controle tributário, né? Bom, e se eu não pagar, e se eu ficar quieto? Bom, você pode se arriscar, mas o governo vai ter esses cruzamentos de informações, né? E podem chegar aí no seu cliente. Aí eu acho que o seu trabalho é evitar que isso aconteça, né? Então, aqui eu coloquei o que, no nosso modesto entendimento, acontece nas melhores famílias. Ó, a gente... o que cabe ao corretor, então? Qual que é o papel de vocês em todo esse processo, né? Então, primeiramente, né, consultar, né, você deve consultar o ESIB para verificar a situação do imóvel no momento do negócio, né? Hoje, como é que vocês fazem isso? Você tira uma certidão de propriedade, não é isso? Para saber qual é a condição do imóvel, etc. E isso vai ficar muito mais facilitado, porque vai ter essa possibilidade de consultar. Aí, feita essa consulta, você vai verificar os dados cadastrais, localização, proprietário, metragem, histórico de transações, né? Isso, vocês sabem, isso é importantíssimo, considerar o histórico das transações, porque muitas vezes o cara transfere o imóvel para o outro, porque ele já está todo complicado, não é? E ele transfere para o outro vender, mas, na verdade, o imóvel está contaminado com uma execução. Essa condição, né, vocês sabem disso, os juízes hoje, para anular uma escritura, é rapidinho. Eles anulam uma escritura facilmente, né? Isso não era assim. Antigamente sempre tinha a possibilidade de falar de querente de boa-fé, etc. e tal. Então, vamos dizer assim, ele olhava pelo lado do comprador, mas agora ele olha pelo lado do credor, do exequente. E anula rápido. Então, vocês têm que ficar atentos sobre todas essas condições, né, para que esteja tudo perfeito e o negócio aconteça de forma segura, né? Então, olha lá, a partir disso, fazer o quê? Garantir que não há inconsistências ou pendências para evitar problemas futuros na hora de registrar o imóvel, né? Porque depois, na hora do registro, é que a gente vê quem é quem ali, né? Orientar os clientes, né, sobre como o CIB vai acontecer. Vejam, eu coloquei aqui, olha, será preciso educar os seus clientes, compradores e vendedores, sobre a importância do CIB e explicar que o cadastro unifica as informações e que os dados incorretos ou omitidos podem gerar problemas fiscais. Vocês viram que eu coloquei ali, né? Educar, né? Essa palavra é sempre muito forte para mim. É a minha vida toda como professor, então a gente tem isso muito forte. Existem em muitos países, inclusive eu estive em Portugal agora, mês passado, existe cadeiras para educar as pessoas para entender o que é um imposto, o que são os impostos. Ninguém gosta de pagar imposto, isso é normal. E o Henrique falou, mas na verdade no mundo inteiro ninguém gosta de pagar. Não é um privilégio nosso aqui. Só que as pessoas elas acabam entendendo a importância do imposto, a importância de você recolher. Então, Ica, vou só contar uma historinha, mas prometo que não vou rapidinho. Olha só, ó, quando eu estive no Canadá,
no Canadá, nós tínhamos, fui num parque e na saída do parque todo mundo foi para o metrô, então ficou filas, formaram-se filas ali. E aí tinham as filas e tinha um guichê vazio, uma passagem vazia. Falei, pô, todo mundo na fila, brasileiro, sabe como é que é, né? Falei, pô, esse guichê vazio ali, o que é isso? Por que esse guichê está vazio? Aí fui apurar, saber, falei, não, ali aquele guichê é para quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro é aquele lá. Então nós tínhamos filas para pagar e tinha um guichê vazio para quem não tinha dinheiro. Então, aí você chega e fala assim, pô, mas não é possível um negócio desse, né? Fala assim, não, devia ser o contrário, né? Fica todo mundo na fila do... Mas o que acontece? Eles têm lá, eu estou falando, para ser mais exato, eu falei do Canadá, mas eu estava em Toronto, na cidade de Toronto. Os caras têm um sistema de transporte lá, gente, pelo amor de Deus, aquilo ali é fantástico, meu. Você vai para qualquer lugar, se desloca o tempo todo, com um cartão, um negócio fantástico. Então, o que os caras consideram? Falam assim, olha, se ninguém pagar, esse sistema vai acabar. O sistema é tão bom e funciona porque todo mundo paga. Então, veja como é que o raciocínio dos caras. Então, a gente fala assim, não, funciona desse jeito, a coisa tem essa qualidade, porque todo mundo paga. Cultura, pô. É o que a gente está conversando. Então, a gente tem que pensar e tem que trabalhar essas coisas. Então, querendo ou não, vocês têm a oportunidade de falar para as pessoas, falar, gente, ó, tem que fazer a coisa direito, tem que fazer a coisa certa. Não é, às vezes, ó, eu como, estou falando que eu sou professor, mas eu sou advogado também. Como advogado, o cara vem perguntar para a gente como é que faz uma coisa errada. Como é que eu faço para legalizar uma coisa errada? É assim ou não? Pô, agora, qual que é o nosso papel? Eu falo assim, não, cara, coisa errada eu não vou fazer. Essa aí você procurou o profissional errado. Teria histórias para contar para vocês aqui, mas fica para outro dia. Quero chegar e falar, mas vai fazer o quê, cara? Esse é o sistema, é assim que tem que caminhar, entendeu? Então, nós temos que entender algumas coisas, né? Aqui, a Josi vai me ajudar. Como é que chama mesmo o estudo da... Olha só, em Portugal chama literacia tributária. Literacia tributária significa educar as pessoas a entender o efeito e a necessidade dos tributos. Então, é importante, né? A gente pensar essas coisas também, não é? Porque a oportunidade, quando a gente sai do país assim, é legal você entender um pouco a cultura do outro povo, sabe? Às vezes eu já conheço pessoas que vão para fora e acham que tem que ser tudo igual no Brasil, entendeu? Não, os caras têm o jeito deles lá, ora. E é importante você aprender e entender como funciona, né? Olha lá, então, aconselhar sobre os valores reais, né? O novo sistema de fiscalização da Receita Federal, integrado ao CIB, torna o cruzamento de dados muito mais eficiente. Por isso, é responsabilidade do corretor orientar seus clientes a declarar os valores reais das transações, evitando subfaturamento e, consequentemente, multas e sanções. Bom, garantir a conformidade fiscal, né? Então, o corretor é um profissional responsável por certificar que as operações imobiliárias sob sua supervisão estejam em total conformidade com a nova legislação. O corretor deve trabalhar para garantir que todas as informações necessárias sejam fornecidas e que o imóvel esteja devidamente regularizado. Vocês sabem que o Código Civil, ele tem uma previsão da responsabilidade técnica de todos os profissionais, não é do corretor, todos, o engenheiro, o médico, o advogado, o contador. E na prática, a gente vê muito pouco responsabilização profissional. Existe responsabilização, às vezes o médico erra, né, o advogado erra, mas é pouco. Mas se aquela legislação, também isso tudo passa pela cultura, pela nossa maneira de entender as coisas, né? Pelo corporativismo
das formações dos profissionais, etc. Mas entrar nessa apuração é muito importante, meu. Tem que fazer a coisa certa. Você tem que fazer a coisa certa, do jeito certo. Agora, se você não faz, por óbvio, você está muito mais próximo de responder por algum erro, né? Muito bem. A principal obrigação do corretor é um agente de conformidade e segurança. O CIB traz mais transparência ao mercado e exige que todos os profissionais envolvidos operem com total lisura. Eu costumo dizer que existem duas coisas que vão tirar você do seu problema: competência e ética. Se você agir com competência e ética, a chance de se errar vai ser muito pequena. Muito pequena. Muito bem. Agora, falar um pouquinho, coisinha rápida, está dentro do horário aí? Quanto tempo tem? Tem. Uma coisinha rápida, falar com vocês um pouquinho de mediação e arbitragem, que é também o nosso tema, a gente trabalha com isso. Nós já estivemos aqui uma vez falando só sobre isso, né, Ica? Nós estivemos aqui falando somente sobre isso. Então, vai haver agora, ou a partir de agora, a importância de vocês trabalharem com avaliação, né? Avaliação de imóveis. Isso vai ser uma coisa que vai... eu acredito que vai ser uma coisa bem recorrente, até que todos os imóveis estejam adequados dentro desse novo sistema. O valor do reajuste, o valor do redutor de ajuste também, porque, veja bem, quando existe o valor da venda e existe o valor que foi da aquisição. Também existem aplicações que vão ser feitas nisso. Revisão de aluguel, também, o valor do aluguel, ele pode também... Tem o valor de referência que pode ser alterado mais para lá ou mais para cá, que também vai impor aí algumas condições. Dentro do uso da arbitragem, nós temos algumas questões que podem ser bastante úteis para vocês, né? Usar a arbitragem para fazer contratos de locação, contratos de venda e compra, contratos de opção, né, que vocês sabem, estatutos de condomínio. Todas as vezes que você faz a opção pela arbitragem, você aumenta a sua possibilidade de controle sobre a situação, porque você se afasta do Poder Judiciário e todo o formalismo que implica e que impõe o Judiciário para a condução e para a solução dos seus problemas. Como é que eu faço para utilizar a arbitragem? Bom, existem duas possibilidades. Existe uma forma de contratar arbitragem, que é a cláusula compromissória, que é a cláusula que eu vou colocar em qualquer contrato, e o termo de compromisso arbitral, que eu posso usar quando eu já tenho um problema e eu acho que a arbitragem pode ser um bom caminho. Muito bem. Como se faz uma cláusula compromissória? Então, essa é a cláusula que, se você colocar, aqui é um modelo, a cláusula que, se você colocar em qualquer contrato seu, você vai migrar para a arbitragem caso surja algum problema dentro daquela relação. Então, vocês conhecem muito bem aquela cláusula que vai lá que fala assim: fique eleito o foro da comarca de Osasco, por mais privilegiado que outro seja. Muito bem. Essa cláusula, ela fica no lugar dessa cláusula de eleição de foro. Então, ela vai dizer: toda e qualquer controvérsia decorrente da interpretação ou execução do presente contrato será definitivamente resolvida primeiramente por mediação. E aí, no caso, vocês procuram o Henrique, né, Henrique? Para fazer mediação. E na sua impossibilidade, por arbitragem, né? Aqui a gente está sugerindo que seja eleito o TASP, que é a instituição que nós trabalhamos. Declaram as partes ter conhecimento de que a solução poderá ser via online. Todo o processo vocês podem fazer pela via online. Ou seja, não há necessidade de se deslocar, de sair, de nada disso. Tudo online. E aí, oferece desde já. Agora, para que isso aconteça na cláusula, você tem que dizer que desde já as pessoas vão oferecer os seus endereços eletrônicos para as notificações. Porque para ser tudo online, eu vou ter que chamar a outra parte pelo e-mail. Mas, na verdade, a gente faz isso por e-mail, faz também pelo WhatsApp, faz pelo correio, se for preciso, com AR, né?
e até de forma pessoal, mas é sempre o que feito pelo e-mail é imediato. Se você entrou com o processo, quando o seu processo foi aceito, porque ele passa por um processo de aceitação, porque precisa ter documentação em ordem, etc. Está em ordem, a pessoa é intimada na hora. Inclusive, já aconteceu de advogado perguntar assim, mas quando que ele vai ser intimado? Ele vai ser intimado no momento que o processo for aceito. O processo foi aceito, ele está intimado. Então, é na hora, né? Agora, se for preciso a realização de atos presenciais, por exemplo, isso acontece bastante, principalmente na área de vocês, no que se refere, por exemplo, às condições do imóvel. O imóvel ficou deteriorado, a pessoa estragou muito o imóvel, enfim. E aí, nesses casos, a solução também pode ser feita de forma presencial, com o deslocamento de um engenheiro. Engenheiro civil também? Então, aí já tem um perito, etc., e aí se faz de forma presencial, por óbvio. Aqui, eu só estou fazendo rapidamente aqui trazendo para vocês um fundamento jurídico para o que eu estou falando, porque isso está previsto no Código de Processo Civil, que deve-se fazer arbitragem e que o Estado vai sempre promover a solução consensual dos conflitos, ou seja, buscar uma solução amigável. Isso não é uma coisa fora do esquema. Pelo contrário, é exatamente o que está previsto no Código de Processo Civil. A questão, mesma coisa, o juiz, está reservado, veja bem, o direito às partes, o direito de instituir o juízo arbitral. Portanto, usar a arbitragem não é uma obrigação, é um direito que as pessoas têm de buscar uma solução de conflitos de uma maneira mais tranquila, mais consensual. Então, a orientação da utilização de uma câmara privada, né, também importante. Aqui a questão das citações, né? A citação, veja, a citação pela via eletrônica, gente, mesmo que o Poder Judiciário não faça isso hoje, porque ele não tem instrumentos para fazer isso hoje, mas a ideia já está na lei. Olha lá, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. Então, poder fazer isso está dito na própria lei, né? No prazo de 2 dias, contado da decisão que determinar por meio de endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário. Então, se você coloca isso na sua petição inicial, o cara vai ser citado por aí. Então, na arbitragem, a gente já está usando isso já faz tempo, porque a gente já tem a plataforma e tem o contrato. O judiciário ainda não está aparelhado para isso, mas já tem lei para isso. Quando ele estiver aparelhado, vai funcionar assim também. Né? Lá, mais uma vez a citação de que o meio será feito por meio eletrônico. A notificação eletrônica pode ser autorizada contratualmente. Isso é muito importante. Então, naquela cláusula que eu mostrei para vocês, as pessoas estão autorizando, quando elas colocam ali o seu e-mail, elas estão autorizando que eu faça esse chamamento pela via eletrônica, o que vai acelerar absurdamente o processo. Não sei qual é a experiência que vocês têm, mas a citação, o chamamento ao processo, isso é uma das coisas mais complicadas que tem, é isso. É você iniciar o processo com a citação válida do outro. Então, isso fica superado, né? E aqui a forma de notificações, como eu falei, a primeira forma é o e-mail, segundo o WhatsApp, o AR, que é a notificação pelos correios, a de forma pessoal e, em última análise, né, em último caso, a carta arbitral, que é uma citação feita pelo Poder Judiciário. Tá? Então, na verdade, não tem como escapar. Tá? A arbitragem ela tem duas funções, duas possibilidades. Primeiro, ela se institui sempre a partir de um contrato. Ela precisa de um contrato. E a segunda condição é que ela vai proferir uma jurisdição, ou seja, vai ser um resultado definitivo. Então, ela tem essas duas vertentes. E aqui eu só queria mostrar para vocês só
que a solução acontece rapidamente, principalmente nos despejos por falta de pagamento. Essa solução chega-se assim, normalmente em 40, 60 dias. 60 dias para você ter uma sentença para desocupação ou para cobrança, né? E aqui a solução... eu queria agradecer para vocês aqui a participação, a paciência comigo. Eu dei uma corrida aqui só para a gente encerrar. Tá, sim, todas essas orientações que nós conversamos aqui tem no livro, né? Que eu trouxe aqui alguns aqui para quem quiser adquirir. Eu vou ficar até bastante contente que vocês quiserem adquirir o livro. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito a paciência de vocês. Peço desculpas se alguma fala não foi exatamente o que vocês queriam ouvir, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a minha satisfação é pensar que nós vamos sair daqui melhor do que entramos. Se a gente melhorou um pouquinho só, eu acredito que valeu a minha vinda aqui, o meu encontro com vocês, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.